Nelson de Ossa de malas prontas a caminho do Rio de Janeiro. E eu não aguento mais assistir jogo do Vasco e ter essa falta de ímpeto. Mauro César Pereira, novamente insistindo, querendo falar do Vasco da Gama, querendo falar da venda para a família Lamáquia. É chato demais ter que ouvir flamenguista querendo dar pitaco no dia a dia do nosso Vascão. O Vasco da Gama está por detalhes de anunciar o meia colombiano como o segundo reforço do Vasco nesta janela de transferências. Após aproximadamente 30 dias de negociações, com muitas indas e vindas entre Vasco da Gama e Real Betis, o acordo está muito próximo de ser concluído, tá? O clube espanhol aceitou as garantias apresentadas pelo Vasco da Gama e Nelson de Ossa chegará a São Januário então por empréstimo com opção de compra, tá? Obrigação de compra também, através de metas batidas, metas muito simples de serem batidas, vêm praticamente com essa obrigação. Ele vem por empréstimo, mas o Vasco já sabendo que no meio do ano que vem terá que comprar o jogador. Hoje, Vasco, Nelson de Ossa e Real Betis discutem apenas os últimos detalhes financeiros, principalmente se o Vasco, fará um pagamento inicial ou em uma data futura. Entre Vasco e Nelson de Ossa já está tudo acertado e não é de hoje, tá? As partes já há algum tempo chegaram a acordo em relação às bases salariais, às luvas, de contrato, ao tempo de contrato, inclusive também que ele vai assinar no nosso Vascão. Entre Vasco, então, e o meia colombiano já está tudo certo, tudo detalhado, tudo pronto para ser assinado. Essa negociação, é importante deixar sempre muito claro a todos que acompanham os nossos vídeos, ela foi uma negociação que contou com participação direta do novo investidor do Vasco da Gama, que é Marcos Lamáquia, tá? Marcos Lamáquia atuou nos bastidores para dar as famosas e chamadas garantias necessárias para destravar o acordo com o Real Betis, as garantias financeiras, de que o Vasco da Gama teria condições de arcar no meio do ano que vem com a compra dos direitos econômicos do meia colombiano. Tudo ocorrendo dentro do planejado. Pelo andar da carruagem, Nelson de Ossa deve desembarcar ainda nesta semana no Rio de Janeiro para definitivamente assinar contrato com o Cruz Maltino. Chega com status de primeira grande contratação do Vasco nesta janela de transferências, mas principalmente a primeira contratação de Marcos Lamáquia no comando da SAF Cruz Maltino. A hora que saiu a escalação, o Flávio Dias fez aquela pergunta básica. Jean, como é que faz aí para enfrentar uma equipe igual o Vitória, que é uma equipe tão difícil de ser batida no Barradão? Há menos de 2 meses, o melhor elenco da América do Sul, aí o rival foi lá e acabou sendo engolido pelo Vitória. O Flávio até comentou, olha, eu acho que a bola vai ficar com o Vitória. Como é que faz para ganhar esse jogo, Jean? Aí eu no pré-jogo eu disse, olha Flávio, primeiro de tudo, se a gente puder aí combinar com os nossos jogadores para eles não fazerem o gol pro Vitória, já tá bom. Já é um começo para você começar a incomodar outra equipe. Porque você não pode fazer com que as arquibancadas do Barradão comecem a jogar junto com o seu time. Se você começar a empurrar com a barriga esse 0-0 e incomodando aqui, incomodando ali, eu acho que dá sim pro Vasco sair com os 3 pontos. O que me preocupa, eu lembro que eu falei isso, é como machucar essa equipe do Vitória diante da falta de força de todo o ataque do Vasco e também pela ausência do Paulo Henrique, porque basicamente acaba ficando o Vasco com um jogador de força, que é o Cuiabano. E o roteiro do jogo no primeiro tempo foi um jogo horrível, um jogo em que as duas equipes quebraram a bola. E o Vitória também não era nem sombra do Vitória que eu imaginei que iria começar o jogo, partindo para cima do Vasco, sufocando o Vasco. O Léo Jardim acho que fez uma defesa durante o primeiro tempo inteiro, chute de longe, e absolutamente mais nada. E olha que antes da paçocada do Vasco no segundo tempo, o Vitória tentou, em 3, 4 oportunidades, errando a saída de bola, fazer a sua paçocada para que o Vasco pudesse aí chegar ao gol. Só que é o seguinte, torcedor, eu vou cravar aqui 2 coisas para vocês que para mim está muito nítido e claro. E para quem acompanha
o meu trabalho aqui no Atenção Vascaíno sabe que eu já falei sobre isso, né? E volto a repetir aqui para você, porque talvez alguém não ouviu ainda. Tem alguns jogadores que eles não se encaixam mais na posição que o Vasco acha que ele se encaixa. Quando eu falo Vasco, eu falo de Fernando Diniz, eu falo de Renato Gaúcho, eu falo de Pedro Emanuel, de Bruno Lazzaroni. O primeiro deles é o Nuno Moreira. O Nuno Moreira, ele é um jogador que ele não tem a mínima condição de ocupar a beirada de um campo. Esquece isso. Ele teve um bom início com o Diniz, porque o Diniz tinha um jogo de posse que levava a bola até um setor de campo e ficava naquela grande roda de bobo que o Diniz tem como premissa do seu trabalho. Então, como é que funcionava isso? Eu não vou nem pegar a prancheta porque você vai entender aí do outro lado. O Vasco tem um lateral extremamente técnico que é o Piton, tinha um meia central muito técnico que era o Felipe Coutinho e o Nuno ali à frente. Ou seja, esses três jogadores ficavam ali entre si tocando bola. Antes da chegada do Robert e Renan, ainda tinha o Lucas Freitas, que também é um zagueiro técnico. Não é um bom zagueiro, mas é um zagueiro técnico para ter posse. Depois com o Robert e Renan. Então, assim, o Vasco estava cheio de bons jogadores pelo lado esquerdo, tecnicamente, que esse lado não dependia de drible, de sprint, de correria para fazer e acontecer. Só que, infelizmente, o técnico do Vasco, ou felizmente, não é mais o Diniz. O Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco. E o lateral esquerdo do Vasco hoje é o Cuiabano, que é melhor do que o Piton, sem dúvida nenhuma, mas não tem a mesma característica do Piton, da técnica de ficar tocando bola. Então, no começo do jogo, aqueles contra-ataques que o Vasco puxou ali, com o Adson, que é outro jogador que precisa de um jogo apoiado, não tem profundidade nenhuma, não tem velocidade nenhuma, não tem corpo para disputar essa bola e para ganhar. Aí você tem o Nuno de um lado que não tem isso. Você tem o Adson do outro lado que não tem isso. Você tem um centroavante igual o Spinelli. Desculpa, torcedor. Desculpa eu dar essa notícia aqui para você. O Spinelli é um jogador para 15 minutos. Sabe o final, o abafa? Joga a bola para dentro da área, seja o que Deus quiser. Que, assim, você pode me criticar, você pode não concordar comigo, e eu respeito demais você, torcedor. Eu acho que tá até ficando sem clima já pro Brenner jogar no Vasco. Isso é um fato, né? O Brenner quase que se enquadra na mesma modalidade do Saldívia. Por eu ter muitas dúvidas quanto à qualidade do Cuesta, eu joguei muitas minhas fichas no Saldívia. E acabei errando. E por eu não ter expectativa nenhuma no futebol do Spinelli, assim que chega o Brenner, eu também acho que joguei muitas fichas em cima do Brenner. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, mas zero dúvida, que o Brenner é mais jogador que o Spinelli. E também acho que nenhum dos dois servem para jogar no Vasco. Agora, nesse momento. A gente precisa de outra coisa. Se a gente conseguir aí 2, 3 atacantes bons e daqui a pouco esses dois serem inseridos no contexto, ok. Agora hoje, para o momento que a gente vive, tá muito difícil. É que enquanto o Flamengo tá nessa situação deplorável, o BAP tá de olho no Vasco, tá de olho na venda, e ontem o Mauro César Pereira, em uma entrevista ao Charla Podcast, também teve a audácia de falar sobre a venda do Vasco. Gente, esquece o Vasco, vá seguir a vida de vocês. Alô, flamenguistas, esqueçam o Vasco da Gama. Se liga só nas palavras do Mauro César Pereira, querendo citar o Vasco nessa situação. Olha aí. Acho um pouco ingênuo até essa visão de muitos vascaínos, como se a venda fosse a solução. Você não sabe, se for vendido, qual vai ser o investimento que vai ser feito. Para montar um time de primeira linha é muito dinheiro, além da dívida do Vasco. A expectativa que é criada deveria ser de uma salvação do Vasco. Depois pensa em time. Essas pessoas não aprendem a lição. Não aprenderam nada com a 777, não aprenderam nada com o que aconteceu com o Botafogo. Por que pisa no calo do BAP, o presidente do Flamengo? São dois rivais do Flamengo. Ele falou uma coisa outro dia numa entrevista que ele deu no BarbaCast. Falou, imagine se o Flamengo usasse seu poderio financeiro atual para comprar um time pequeno e esse clube chegasse a disputar o mesmo campeonato que o Flamengo. O que as pessoas diriam? Aí falou, pô, não tem problema nenhum. Se amanhã quiserem comprar o Vasco, basta esperar terminar o mandato da presidente do Palmeiras. No dia que ela não tiver nada a ver com o Palmeiras, pode comprar o Vasco, comprar o que ela quiser.
quiser. A Manuela que está comprando, mas pela lei, de fato, o enteado... Laços familiares. Estabelece laços familiares. E o próprio marido dela já fez vídeo, né, com o filho falando sobre o assunto. Então, e que ela teria cargo nesse Vasco no futuro. Ficou muito caracterizado. O que eu sei da ANRESF, que é a agência reguladora dessa questão, está diante de um desafio muito sério. E, na minha opinião, se ela permitir, ela já começa desmoralizada. É um grupo de pessoas, né, que são encarregados da CBF. De certa forma, seria um órgão independente, pelo que eu entendo, para fazer as avaliações e as cobranças relativas ao fair play financeiro que está em fase de implementação. Isso seria uma espécie de órgão regulador. Então, essa negociação teria que passar por eles. Porque realmente não faz o menor sentido, gente. Não dá para você ser presidente do Palmeiras e dono do Vasco. Ah, mas não sou eu, meu marido, é o meu filho, meu enteado. Não dá. Colocar fair play financeiro e arrumar essa bagunça que é o futebol brasileiro, que é o paraíso dos calotes, sem regulamentação, que atrai todo tipo de investidor, que é perigoso para os clubes, porque pode aparecer qualquer 171, qualquer picareta, qualquer safado aí comprar um clube. Qualquer aventureiro pode aparecer aí e comprar um clube, cara. Se permitirem isso, eu acho que vai ser uma desmoralização de uma coisa que nem começou. Agora, se quer comprar, espera o ano que vem. Boa, torcedor. Vê se tem como falar alguma coisa, gente. É muito chato. O cara chato. Mauro César Pereira é chato, Bap é chato. Todo mundo relacionado ao Flamengo é chato demais, cara. Os caras não tem nada pra fazer, não é possível. Sério, é revoltante. Isso que o Vasco tá mal, cara. Eu fico pensando, no dia que o Vasco voltar a ser uma potência do futebol brasileiro, eu acho que esses caras ficam, assim, alucinados. Os caras devem ficar sem chão, sem algo a fazer. Assim, vai ter muita gente aí, gente, de verdade. Agora falando sério, vai ter muita gente pelo Brasil entrando em parafuso quando o Vasco da Gama se tornar novamente uma potência do nosso futebol. Porque os caras não estão preparados. E qualquer indício que o Vasco dá de ressurgimento, a situação é essa aí, ó. Desespero, caos, briga generalizada. É tenso, amigo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, dê seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!